Boa noite a todos. Hoje vamos falar da situação em que determinada empresa vende um imóvel e aí quando o comprador vai tentar regularizar, não acha mais essa empresa porque o tempo passou e de alguma forma ela meio que sumiu do cenário que ela procura para regularizar esse imóvel. Vou guardar aqui a colega Betânia para chegar. Boa noite, Mari. Para a gente falar aqui da situação que foi posta, né? Da situação de determinada empresa, que você compra um imóvel de determinada empresa, de uma pessoa jurídica, e quando vai tentar regularizar não encontra mais essa empresa, não tem mais vestígio dela, não sabe como regularizar. Vou convidar aqui. Eu encaminhei um convite para você aí, já te localizei, aguardando só você entrar para a gente dar início. Já enviei 2 vezes, aí você enviou agora um novo convite. Não sei o que é que está ocorrendo. Na verdade, você enviou uma solicitação. Eu enviei um convite. Diga aí, você não está conseguindo entrar? Está falhando aqui. Eu vou sair. O que é que você acha de eu sair e voltar novamente para ver se você consegue? Enviei mais uma vez a solicitação, o convite. Eu entrei, tô desesperada, vou te falar que eu tava entrando. Não, eu enviei 2 vezes e aí você Mas era pediu. porque não tava aparecendo pra mim, não. Então vamos lá, né? Não Já. tava aparecendo pra mim, não. Gente, boa noite, tudo bem? Nós vamos falar hoje de uma coisa que é extremamente comum, comum demais até, né? Que é aquela típica situação, Alex, de promessa de compra e venda, loteamento, cria-se uma empresa para fazer o loteamento daquela área. Empresa, tudo certinho, tudo bonitinho. Você vai lá, faz sua promessa de compra e venda, paga todas aquelas prestações, mas por algum motivo, quando você termina de pagar as prestações, às vezes porque você não tem dinheiro na época, né? Você, quando eu tô falando aqui, gente, é o seu cliente, né? Seu cliente não tem dinheiro na época para fazer a transferência, a escritura, o registro e tudo mais, ou então porque não faz mesmo, ou tem gente que acha que nem tinha que fazer, né? E aí fica lá até que um momento alguém fala para ele: olha, você fez a escritura, você registrou, isso aqui é só promessa de compra e venda. E aí a pessoa vai e começa assim: vou procurar a empresa que me vendeu, né? Vou procurar a empresa que me vendeu. E quando ela vai procurar a empresa que vendeu, cadê? Fazer igual minha filha faz, minha filha. Mas Cadê? assim, cadê, mamãe? Cadê? 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 Não tem. Não tem, né? A empresa funcionava naquela sala, naquele local comercial, ou então até mesmo em algum local próximo do loteamento, né? É muito comum ter um escritório próximo ao loteamento, quando é um loteamento, mas aí você vai procurar e cadê? Não tem, né? Não tem, acabou, sumiu, não tem ninguém. Aí você vai e aí você começa a sua saga. Isso que eu estou falando aqui, Alex, o que a gente vai falar aqui hoje, independe se essa promessa ela foi registrada ou não, tá? Se essa promessa de compra e venda foi registrada ou não lá nos termos do 167 lá da Lei de Registros Públicos. O que a gente vai discutir aqui hoje
né? É como é que você acha, como você acha essa empresa. Ou se você não acha, que solução que você vai dar para isso? Seja na via judicial, seja na via extrajudicial. E vamos falar, Alex, até um pouquinho de adjudicação compulsória. Porque muitas vezes, as pessoas, e até alguns registradores fazem isso, tem vários procedimentos de suscitação de dúvida nesse sentido, quando você faz uma busca por jurisprudência extrajudicial, você vai achar vários nesse sentido, que é o seguinte, olha, você tem que fazer a adjudicação compulsória, eu não vou fazer uso capião extrajudicial, não. É caso de adjudicação compulsória isso aí, porque tem uma promessa de compra e venda, né? Você comprou de alguém, engana-se, com todo respeito, né? A quem tem esse posicionamento, promessa de compra e venda, não é a existência dela que vai impedir que você faça um uso capião. Tanto não é que a promessa de compra e venda é considerada justo título. É aquele justo título ok, dentro daquele universo que a gente discute sobre uso capião ordinária. Quem já acompanha a gente sabe o que a gente fala aqui sobre o uso capião ordinário, mas a promessa de compra e venda é o justo título ok, né? Então, se é o justo título ok, quem está falando isso é o STJ, né? Se é o justo título ok, por que que você não pode fazer uso capião? Então, vamos lá, olha só. Foi procurar, chegou lá, cadê? Cadê? Primeira dica, tá? Primeira coisa que você tem que fazer. Primeira, porque você tem que fazer isso. Boa noite aí para Aldemar, para Maxwell. Primeira coisa que você tem que fazer, tá? Porque para você saber onde é que você vai se situar nesse universo, né? Porque tem uma coisa que você tem que saber, na verdade tem três coisas que podem acontecer e isso você tem que saber. Uma é a empresa se realmente foi extinta, realmente teve dissolução da empresa, né? Realmente teve dissolução, teve a fase de liquidação da empresa. E a outra coisa que pode acontecer não, a empresa não teve a dissolução regular. Ela simplesmente parou de funcionar. Simplesmente não, você travou, fui eu. Não sei. Vamos Acho lá, que foi deixa eu você. repetir de novo. Aline, boa noite, Aline, tudo bem? Ó, vamos lá. Uma coisa, a empresa realmente teve procedimento de dissolução ok, né? Tá tendo dissolução, liquidação e no final vai ter a extinção efetiva. Ou não, a empresa simplesmente parou de funcionar, sumiu todo mundo, tá? Sumiu. Todo mundo evaporou. Tipo, cadê? Você não sabe, tá? Essas duas situações você tem que identificar e tem uma terceira. Essa terceira eu não vou falar hoje. Essa terceira eu só vou falar amanhã aqui nesse mesmo horário. Porque essa terceira gera uma discussão intensa, porque essa terceira tem relação e implica diretamente com causa interruptiva suspensiva da uso capião. Que é quando essa empresa... Boa noite, Andresa, tudo bem? Porque é quando essa empresa ela não foi simplesmente extinta, que é quando essa empresa ela está em recuperação judicial ou falência. E aí, isso eu vou falar amanhã. Vou fazer uma live só para isso, porque não deu para juntar, porque é muita coisa, porque a gente não tem como falar disso. Se é possível ou não, né? Usucapir imóvel de uma empresa que está em recuperação judicial. Eu falei, se a gente não falar de causa interruptiva, suspensiva, e aí isso é elástico e a gente tem que, para trazer todos os argumentos de ambos os lados, a gente tem que dedicar 30 minutos só para isso, e isso vai ser amanhã. Então, já estou convidando todo mundo. Hoje nós vamos falar de duas coisas. Do CADE, mas eu chego, pode ter um CADE, que eu vou chegar no cartório de registros de pessoas jurídicas e eu vou verificar que essa empresa está lá, tá? Está lá, registrado que essa empresa ela está no procedimento de dissolução.
Então, essa empresa ela está em dissolução, foi nomeado um liquidante, tá? Que é um sócio administrador que está responsável por solucionar as questões daquela empresa, né? Por finalizar. Aquela empresa ela só vai acabar mesmo depois que todas as obrigações daquela empresa forem cumpridas, tiver uma ata de reunião, uma assembleia, dependendo da natureza da empresa, os outros sócios eles aprovarem aquele relatório de liquidação, eles comprovarem que todas as obrigações elas foram finalizadas e aí a empresa é extinta. Esse, Alex, é o modo ok. E por que você tem que saber isso? Isso, gente, é tanto para uso capião extrajudicial, como para uso capião judicial, como também para adjudicação compulsória. Porque quando você está fazendo uma liquidação ok, a personalidade jurídica daquela empresa e, consequentemente, sua possibilidade de estar em juízo ou extrajudicialmente, ela se prolonga. Existe uma extensão. A empresa está em fase de dissolução e liquidação, mas existe uma extinção. Aquela pessoa vai estar em juízo, aquela empresa ela vai estar em juízo. Então, quem é o seu requerido? Quem é a pessoa que vai ser notificado, titular do direito real? Aquela empresa. Né? Aquela empresa. Tá? Que está em fase de liquidação. E nós, Alex, nós temos uma empresa muito famosa aqui na Bahia, né? A gente tem muita gente que acompanha a gente da Bahia, de outros estados também, mas na Bahia, eu preciso dizer para as pessoas que nós temos um requerido recorrente nas nossas ações judiciais de uso capião e também um titular de direito real na uso capião extrajudicial recorrente, que é a URBS, né? A URBS Habitação e Urbanização da Bahia, que é uma empresa estadual responsável pela política ao longo de muitos anos. Foi a empresa responsável pela política, pela promoção da política habitacional, né? No estado da Bahia. Ou seja, a URBS é uma empresa que hoje está em liquidação. Então, assim, quando você cita a URBS em uma ação, você cita a URBS em nome do liquidante, porque é o liquidante, assim como é o administrador da massa falida ou na recuperação judicial, que vai representar em juízo aquela empresa que está, no caso aqui, em liquidação, né? E aí é muito interessante que, assim, isso tem muitas dúvidas que ocorrem, né, em relação a isso. Eu já recebi decisão de juiz falando para eu emendar a inicial porque a URBS tinha acabado, né? Mas a URBS ela não acabou ainda. Ela entrou em processo de liquidação, mas ela responde por todas as suas responsabilidades. E até que se finde, né, todas essas responsabilidades, que convenhamos, Alex, não é uma coisa fácil, né? Não vai ser fácil a URBS, né? A URBS chegar ao ponto de terminar, de finalizar todas as suas obrigações, porque são muitas, né? Porque são muitos conjuntos habitacionais. Então, a gente sabe que tem um longo caminho aí pela frente para ela conseguir regularizar tudo que ela tem que regularizar. Mas até que isso se finalize, é uma empresa em fase de liquidação. Só para fazer um histórico aqui, Betânia, antes do Programa Nacional de Política Habitacional, muito conhecido, que é o programa Minha Casa Minha Vida, que foi substituído pelo programa Casa Verde e Amarela, agora a gente tinha a URBS aqui, como você mesmo falou, e, salvo engano, essa política habitacional do estado da Bahia, ela data da década de 60, então de 60 até o ano 2000, que o programa Minha Casa Minha Vida é de 2008, você veja o quanto se foi construído de conjunto habitacional e de moradia, e que caiu na irregularidade no sentido de passar de mão em mão, daquela pessoa que fez o contrato com a URBS passar para outra e não regularizar formalmente no cartório. Então, pelo período, né, de tempo, pelo termo inicial e final que a gente tem de 60 lá
para 2008, a gente pode mensurar a quantidade de imóveis irregulares que podem estar aí em vias de regularização. Muitos. É incontável, eu acho até. Talvez. Talvez só a URB sabe. Saiba no mercado. Isso é típico. Mas olha só, Alex, e por que eu estou chamando a atenção disso aqui e falando isso? Porque tem uma situação interessante, que uma situação é essa, né? Depois que a empresa ela é extinta, se ela foi extinta antes da propositura da ação, né, finalizou toda essa parte de liquidação, de dissolução, e ela foi extinta antes da propositura da ação ou da uso capião extrajudicial, não é mais a empresa que tem que figurar no polo passivo, no caso de ação, ou como titular de direito real, no caso da uso capião extrajudicial, mas sim os sócios, né? O entendimento que tem existido na jurisprudência em relação a isso é que são os sócios. Finalizou a empresa, não se solucionou isso, seriam os sócios, desde que a empresa tivesse sido extinta adequadamente. E se a empresa não foi extinta adequadamente, né? Se a empresa não foi extinta e consta lá ainda, você não acha a empresa, cadê? Mas você não acha, mas você também vai até o cartório ou vai até a junta comercial e você vê que a empresa está lá. Boa noite, Vanessa, do Mundo Imobiliário, tudo bem? A empresa está lá, a empresa existe. Se a empresa existe, ela existe. E aí é ela que tem que estar lá, né? A Betânia, ela existe, mas eu não acho, eu não sei. Então você não sabe onde ela está. Boa noite, Vanessa. Você não sabe onde ela está, você não sabe aonde está a sede dela naquele momento, mas ela existe, né? A empresa existe. Então, se ela existe, ela pode figurar nessa demanda, porque ela existe. O que você vai ter que identificar é que você não sabendo onde ela está, você vai ter que se resguardar para comprovar que você realmente não sabe onde ela está. E aí, Alex, eu quero chamar a atenção das pessoas e dizer que... Oi, Priscila, boa noite. Quem tem situações equivalentes a essa, eu sugiro que procure aqui. Há uns 15, 20 dias atrás, eu fiz uma live com a Mônica, que é curador, é uma defensora pública que é curadora especial, e que aí a gente tratou de vários temas de pessoas que são citadas por edital, né? Que tem necessidade de nomeação de curador especial. Eu acho que eu falo que quem está com um problema desse, eu já sugiro que dê uma olhadinha nessa live que está aqui, para que veja as orientações, o que a gente discutiu lá sobre isso, né? Inclusive sobre a questão de quando é empresa, de quando é sócio, né? Então, eu já sugiro que a pessoa vá para lá. E isso tem diferença, Betânia? Tem. Isso tem diferença. Por quê? Se a empresa está em dissolução, ok, você vai pedir a pessoa que tem que concordar ou a pessoa que tem que ser citada, notificada, é o liquidante, se a dissolução está ocorrendo da forma adequada. Se a extinção já acabou, no momento que você ingressou, né, a extinção acabou, dissolução, liquidação, extinção da empresa, a empresa realmente está baixada, tá? Maurício aí, boa noite, Maurício. A empresa realmente está baixada. Quem vai estar como titular do direito real ou no seu polo passivo, no caso de ação judicial, serão os sócios, tá? E se a empresa simplesmente você não sabe onde está, você vai ter que pedir realmente essa pessoa. A empresa continua existindo, né? A empresa continua tendo personal, ela existe, né? Ela não acabou, né? E você só vai ter que ter essa questão desse cuidado de demonstrar que você não sabe mais onde ela está, para que você possa adotar
as medidas que são né, de direito, que se determina em relação a isso, tá? Aí eu queria chamar a atenção para uma outra coisa, Alex. Que existe uma discussão, e isso aí é especificamente para uso capião extrajudicial, tá? Na uso capião extrajudicial, existe uma discussão em relação ao óbice e à transferência por meio de escrituração, pelas normas notariais e registrais, pelos princípios notariais e registrais. E aí eu queria fazer uma observação sobre isso, que a existência desse óbice é praticamente como se fosse, olha, você precisa ter uma justa causa para que você adote e peça uma uso capião extrajudicial. Ou seja, você não pode utilizar-se da uso capião extrajudicial se você tem condição de transferir o bem para o seu nome por meio de uma escritura pública e de um registro, né? E isso tem vários motivos. O primeiro é que alguma uso capião, né? Convenhamos, a gente fala isso com muita frequência, apesar de ser extremamente potente, seja no procedimento extrajudicial ou no judicial, apesar de ser extremamente potente, ela envolve vários atores, né? Ela envolve os entes públicos, você vai ter que expedir edital e é possível que você tenha até uma surpresa. Ai, a outra questão, e aí é óbvio que é até uma obrigação do notário, do registrador, falar para você, olha, eu vou te orientar o caminho que tem que ser. O caminho mais simples, o caminho mais adequado, que é o caminho de você fazer uma escritura e de você fazer uma... Boa noite, Sabrina. E de você fazer o registro, né? Se não tem óbice, não tem lógica você utilizar-se da uso capião extrajudicial. Tanto que existe no provimento 65 de 2017 do CNJ falando, olha, tem que haver óbice para a escrituração, certo? Para a forma regular, convencional de transferência, tá? Mas aí, Alex, qual é a grande questão? Esse óbice, e aí eu estou falando especificamente do tema que a gente está trazendo hoje, da empresa que desapareceu, se você precisa, para a sua transferência, para o seu bem, para o seu nome, de uma adjudicação compulsória, você precisa mais do que se utilizar das formas regulares extrajudiciais, que é escrituração e registro, para trazer o bem para o seu nome. Então, nesses casos, caso você entenda, não, olha, você não vai fazer uso capião extrajudicial, tem muito registrador que tem esse entendimento, você não vai fazer uso capião extrajudicial, porque você pode acessar pela via da adjudicação compulsória. Gente, a adjudicação compulsória não é forma convencional de escrituração dentro dos parâmetros extrajudiciais. Você tem que obrigatoriamente acessar o judicial, tá? E a pessoa pode não querer acessar o judicial. Então, aquela lógica de que você tem que ter uma justa causa, já existe uma justa causa. Porque lá, o artigo do provimento, ele resguarda situações que você pode solucionar pela via extrajudicial e não o faz porque entende que a uso capião é mais fácil e também porque a uso capião ela tem um diferencial em relação às questões fiscais. Como o uso capião é aquisição originária da propriedade, você não faz o recolhimento, não existe, na verdade, o fato gerador do imposto de transmissão, do ITBI, né? E não havendo esse imposto, existe uma preocupação maior, e existiu uma preocupação tanto do CNJ como dos registradores, de que o instrumento da uso capião extrajudicial, por ser extrajudicial, por ser mais fácil, mais célere do que uma ação judicial de uso capião, pudesse incentivar a pessoas que deixassem de escriturar um imóvel e fazer o registro exatamente para que não se recolhesse, né? O que tivesse que se recolher no aspecto fiscal.
Mas olha só, lá no artigo do provimento, o óbice é quando você pode fazer pelas formas convencionais de escrituração e registro. E se você precisa de adjudicação compulsória, porque, por exemplo, a empresa desapareceu ou a empresa está extinta, né? E aí você não sabe nem quem você vai acionar, você não sabe nem onde estão os sócios. Muitas vezes os sócios sumiram, os sócios faleceram, né? E você não sabe nem quem você vai acionar. E assim, gente, o número de ações de adjudicação compulsória que são extintas porque existe uma ilegitimidade de parte, porque a pessoa fala assim, a empresa acabou. Tá bom, a empresa acabou. Aí eu vou atrás dos herdeiros daquele sócio que faleceu. O herdeiro do sócio que faleceu, se a empresa não foi devidamente extinta, ele não pode representar, porque a empresa não foi extinta, não houve liquidação. Você não sabe quem é que ficou com cada bem, né? Então, esses casos, e que em tese tem pessoas que defendem que caberia adjudicação compulsória, convenhamos, é mais do que justificado que o caminho seja a uso capião. Inclusive, a uso capião extrajudicial está mais do que justificado. Você não pode, a gente fala muito isso, né, Alex? Você não pode impor a uma pessoa um ônus gigante a ponto de que a pessoa não tenha o seu direito reconhecido. Porque fica lá, acabou. Manda ofício para a junta comercial. Manda ofício para o Ministério da Fazenda. Manda ofício para isso. Manda ofício para aquilo. E volta. E não acha. E aí procura nos sistemas de informação onde é o endereço. Faleceu. Faleceu, não teve inventário. Teve inventário, mas não colocou as cotas da empresa. Quem era responsável pelos bens da empresa. Gente, isso é totalmente desproporcional, né? Convenhamos. Esse caso é um caso, e assim, gente, isso é muito comum. Isso é muito comum. É muito comum ter resistência, inclusive, de alguns registradores em relação a isso. É por isso que a gente tem tantas decisões de suscitação de dúvidas sobre esse tema. Porque não existe a menor lógica você obrigar uma pessoa a ingressar numa ação judicial de adjudicação compulsória numa situação dessa e que, no final das contas, ela vai ter que caminhar mesmo para uma outra campeão, né? Então, assim, convenhamos, né? Se alguém aqui passa ou vai estar passando por alguma situação dessa, eu acho que a gente já conseguiu trazer aqui alguns argumentos. Gente, olha só, a gente não pode esquecer, lógico que não são todos os casos, mas a gente não pode esquecer que grande parte das pessoas que acionam uma ação de uso capião ou uma uso capião extrajudicial estão defendendo o seu direito de moradia. Seu direito à moradia, seu direito a morar, como o direito constitucional à moradia. Seja interpretada de uma forma a inviabilizar esse direito. Não existe isso. E assim, os argumentos que a gente trouxe aqui, acho que são argumentos bem convincentes para que se faça um pedido nesse sentido. Betânia, então, assim, diga. A gente tem uma pergunta aqui, já está há um tempinho aqui exposta para a gente, Sim. de Vanessa, do Mundo Imobiliário. Ela, acho que é uma pergunta, ela fala assim, na uso capião, o polo passivo onde tem uma promessa verbada será em face de quem tem a promessa ou da empresa que ainda detém um registro em seu nome, ressaltando que a pessoa da promessa nunca exerceu a posse de fato. E aí a gente tem que perceber quem é o proprietário, né? O proprietário é aquele em nome de quem está registrado. E essa pessoa que a gente vai colocar no polo passivo da ação, ou então do uso capião extrajudicial. No caso aí, dentro da temática que a gente está trazendo, é se vai ser possível ou não encontrar essa empresa. Aí você trouxe a situação da empresa que foi extinta, a situação da empresa em que não se encontra nem mais a sede, tampouco os sócios, e aí você vai ter determinadas saídas para poder perseguir o rastro dessa empresa para colocá-la no polo passivo. Então, no nosso entendimento aqui, acho que você também, o polo passivo vai ser
exercido, pontuado pelo aquele que detém o direito real da propriedade. Se você está pretendendo usucapiar o direito real da propriedade, né? E no caso aí é a empresa. É isso que você Eu entende acho, também? eu acho assim, Alex. Eu acho que nesse caso aí que a Vanessa trouxe, primeiro assim, gente, ó, proprietário registral que tá lá, ele é sempre seu requerido, tá? Sempre. O que você pode ter é mais de um requerido. Nesse caso, como existe uma promessa de compra e venda em nome de outra pessoa, eu colocaria tanto o proprietário registral como uma Quanto, pessoa que figura na promessa, tá? Agora sim, só o proprietário registral é a pessoa que pode te outorgar, diríamos assim, uma escritura, se você fosse perfeito, fazer pela via convencional, e passar esse imóvel para registrar esse imóvel em nome da pessoa. Por quê? Por causa, gente, não existe registro, não existe registro quando há uma descontinuidade na matrícula. Ó, passei para João, vendeu para Maria, tá? E Maria não passou para o nome da Maria. E Maria vendeu para o José. José não tem como registrar com o contrato que ele fez com Maria, tá? O imóvel que na verdade é de João. Não tem como fazer isso, tá? Isso é o princípio da continuidade, continuidade. que é um princípio registral que é extremamente rígido. Não tem como. E vou falar para você que isso é um dos grandes problemas que existem em termos de irregularidade no Brasil, é que as pessoas vão passando, quem é o proprietário registral vende para um, que não passa para o seu nome, e aí vai vendendo a posse, e vai vendendo, vai vendendo, vai vendendo. Só que assim, quando chega lá no Pedro, que já é a quarta pessoa, Na cadeia. entendeu? Na verdade, o imóvel está no nome do João lá atrás, mas o João e o Pedro nunca se viram na vida. É por isso que as pessoas. É por isso, Alex, que a gente fala muito como é cruel quando, tanto numa ação judicial ou às vezes numa usucapião extrajudicial, se exige que você tenha conhecimento de quem é o proprietário registral do imóvel. Quando, na verdade, a gente sabe que com uma certidão negativa Ativa. da matrícula, você é possível fazer uso capião dentro do que é uso capião, né, gente? É por isso que eu também falo para vocês com muita frequência, gente, não basta saber procedimento judicial ou procedimento extrajudicial. Quem quer trabalhar com uso capião extrajudicial tem que entender de uso capião. Uso capião. Entendeu? Isla falou, Ó, ó, infelizmente é isso que ocorre. Pior quando o proprietário já faleceu e os herdeiros não fizeram inventário. A gente tem aqui, acho que a gente já falou algumas vezes, né? Tem lives aí sobre esse assunto também, né? A gente pode reviver. o herdeiro que não fez inventário ou que fez inventário, não colocou esse imóvel, né? Não inventariou esse imóvel porque entende que o pai já vendeu, a mãe já vendeu há muito tempo, e tudo mais, e não quer fazer sobrepartilha, gente, também constitui óbice para escrituração regular e Boa também noite, cabe Carla. no campeão extrajudicial. Carla, boa noite, nossa parceiraça aí, ó. Gente, olha só, já vou avisar uma coisa. Aguardem que a partir de semana que vem vocês vão ver muito Carla por aqui, tá? Como eu disse, teremos muitas novidades durante o mês de maio. Alex, era isso basicamente que eu queria pontuar aqui. Você travou, eu acho que foi você. Boa noite, Carla. Essa Repita, discussão, repita, que você travou. vou repetir. Amanhã, não deu para condensar tudo. Robson, boa noite. Não deu para condensar tudo em uma live só. Mas amanhã eu vou estar aqui trazendo uma pergunta, né? Que é uma pergunta que eu recebo sempre. E aí vou falar aqui em uma live sobre os argumentos a favor e contra, tá? Se é possível ou não uso capião em imóvel de empresa que está em recuperação judicial ou em imóvel que está na massa falida de empresa. Todo mundo de antemão já fala, não pode, porque fulano fala que não pode, porque o STJ não sei o que não pode. Venham para a live amanhã, porque
vamos trazer argumentos de todos os lados e aí você vê o que dá para você adequar para o seu caso, tá bom? Você tem um recado para dar aí, Betânia. Ah, tem um recado para dar. Eu tenho um recado para dar. Gente, ó, de 24 de maio. Não, Robson, não é o campeão de bem hipotecado, não. É outra coisa. É outra coisa, tá? Os campeão de bem hipotecado também é uma outra live boa, mas é outra coisa, tá? É quando não tem bem hipotecado. Olha só, 24 a 28 de maio, a gente vai estar fazendo uma imersão. Eu estou falando que não é um curso, que é uma imersão, porque é para dar aquelas dicas mesmo infalíveis, né? Então, de 24 a 28 de maio, a gente está fazendo uma imersão do campeão extrajudicial, tá? Mas é fechado, tá bom? Então, tem que se inscrever no link que está aí na nossa bio. Então, se inscrevam logo para participar da nossa imersão Uso Campeão Extrajudicial, que vai ter isso aqui que eu falei e muito mais do que isso, tá bom? E amanhã a gente está aqui de novo para discutir a questão de imóvel que foi arrecadado na empresa que está em recuperação judicial ao Massa Falida, tá bom? É isso. Muito obrigado àqueles que nos acompanharam até agora. Se inscrevam na nossa imersão, né, de uso campeão extrajudicial. Até amanhã. Isla falou uma coisa aí, ó. Deixa eu até avisar para quem está aí. Quem está se inscrevendo já está recebendo um material que vai usar lá no dia, que é um material de acompanhamento, né? Que é um material com os documentos que você deve levar para o notário para fazer a ata notarial, para a confecção da ata notarial. E não tem só relação de documentos, não. Tem relação de documentos e o que ela prova, para você conseguir identificar direitinho o que você quer provar para o seu cliente, né? Com aqueles documentos que você está pedindo para eles. Então, vai lá, se inscreve, que aí vocês já recebem esse material e, lógico, no dia a gente vai explicar muito mais sobre isso, tá bom? É isso, boa Bacana. noite. Boa noite, Betânia. Boa noite, pessoal. Até amanhã. Tchau.